Vinde a mim, diz a Escritura, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O grande Deus, o Deus grande, está nos chamando. Pai amoroso, Deus grandioso, Deus altíssimo, Deus celeste, todo-poderoso. Mais uma vez, estamos aqui diante da tua grandeza para poder, ó Deus, ouvir a tua palavra e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração de uma maneira poderosa, a fim de que o nosso viver seja ele para a honra, glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos um texto para ler e dentro desse texto nós temos um tema que diz assim, ó: a grandeza está no Deus grandioso. Um tema muito legal para mim e para você, para refletirmos diante desta escritura de Isaías, capítulo 46, o versículo de número 3 e 4. Eu vou fazer uma leitura aqui bem atualizada, que diz assim, ó: escute, igreja, escutem todos os descendentes de Jacó, que é eu e você que está me ouvindo, tá? Que estão vivos, diz a Escritura, desde que vocês nasceram, diz o Senhor, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês, diz o Senhor, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, ou seja, idosos, velhos. Aí ele diz assim: eu os criei e os carregarei e os ajudarei. E ele termina dizendo: e salvarei. Que Deus grandioso, meu irmão, minha irmã, você moço e moça, criança que me ouve, maravilhoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus sensacional, Deus fantástico. Eu nunca vou deixar de usar estes adjetivos, estas palavras que engrandece um Deus grandioso, e como eu gostaria que o meu vocábulo ele fosse mais apurado, né? Para que eu pudesse declarar palavras mais lindas a este Deus que é de fato grandioso. Eu nunca vou deixar de declarar, de profetizar a grandeza de Deus. Ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é sensacional, ele é fantástico. Que leitura, que palavra é esta, meu querido, minha querida? Que cuidado é esse do Senhor para conosco? Quanta certeza e segurança ele, Deus, nos passa. Ele está falando do passado no texto, lá no ventre da nossa mãe. Ele fala do presente e do futuro em poucas linhas, com muita propriedade e peculiaridade de Deus. Que conforto para nós.
ainda projeta o futuro e nos enche de esperança, nos empurrando para a frente e para o alto. É isso que Deus faz. É um Deus maravilhoso. Estava conosco lá no ventre da mamãe. Diz ele que nos carregou no colo, porque até então a mãe carregava no seu ventre. Ao nascermos, ele nos carregou no colo. Ele cuida de nós. Ele está conosco. Ele faz questão de dizer que está comigo e com você. Está comigo e com você. Ele faz questão de dizer isso. Ele nos dá segurança. Ele nos traz refrigério, ele nos protege, ele nos dá conforto e ele nos enche de esperança. Isso significa nos empurrar para frente, nos empurrar no caminho, nos empurrar para o alto. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Esse texto, ele nos leva a refletir sobre dois aspectos: grandeza e pequenez. A definição de grandeza para mim, Edson Torquato, é Deus. Não há nada maior. Não há nada melhor, não há nada tão grande como Deus. Esta é a minha definição. E a definição de pequenez para mim é tudo que não tem a presença de Deus. Tudo sem a presença de Deus é pequeno, é nada. Pense em uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Pense em uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Pense em uma pessoa que não tem comprometimento com o reino e as coisas de Deus. E está cheio de pessoas assim, que só lembra de Deus quando dá uma martelada no dedo. Só lembra de Deus quando tem um espinho na carne. Só lembra de Deus quando o médico dá a notícia ruim. Pense numa pessoa assim. Ela é nada. Ela é ninguém. Ela é pequena. Daí o porquê a minha insistência como pastor, educador, como pai, como amigo, como companheiro, parceiro, em insistir que as pessoas valorizem o reino de Deus. Não é? Valide a obra da cruz na sua vida, na sua família. Daí a minha cobrança, a minha insistência, às vezes de ser até chato para alguns, por insistir, por bater com a picareta numa pedra dura, muitas vezes, que não quer quebrar. Coração de pedra. Muitos deles estão por aí, distantes de Deus, longe de Deus, que não têm comunhão com Ele, que não lê a sua palavra, que não tem um tempo de oração, que não tem temor, que não tem reverência à palavra de Deus, muitas vezes quando é ministrada, quando é convocada. Que este Deus grandioso, Ele continue tendo misericórdia de mim, de você, de nós, que somos pecadores, que somos fracos, que somos falhos, que somos limitados, que Ele tenha compaixão, misericórdia de nós, que sem Ele representamos toda a pequenez que possa existir. Aliás, a Bíblia chama de trapo imundo. A Bíblia chama de bichinho de Jacó. É isso que é uma pessoa sem Deus, sem a presença de Deus, sem ter comunhão com Deus, sem estar comprometido, envolvido com o reino de Deus. Esse texto nos leva a refletir sobre estes dois aspectos, grandeza e pequenez. Como eu disse, a definição de grandeza para mim é Deus, e a definição de pequenez para mim é tudo sem a presença de Deus. Pense em uma pessoa que não tem comunhão, compromisso com Deus e as coisas do seu reino. É bom repetir isso. É bom frisar bem isto.
É bom inculcar bem estas coisas, como dizia Paulo, né? Não me canso de repetir as mesmas coisas. Dizia, está escrito na palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo. É importante destacar aqui que, aos nossos olhos, valorizamos coisas que são grandiosas neste planeta, nesse sistema que nós vivemos. E também grandes números. É comum do homem comum, natural, não é? Valorizar, destacar as coisas grandes deste mundo e os grandes números deste mundo. Mas olha, Zacarias, no capítulo 4, no versículo de número 10, diz que, ou melhor, ensina que não devemos desprezar as pequenas coisas ou os pequenos começos. Aqui, uma lição tremenda para mim e para você. Pensem comigo. A grandeza do projeto eterno de Deus, na nossa dispensação, começou de forma pequena e humilde. Começou de forma pequena e humilde. Portanto, não despreze as pequenas coisas e os pequenos começos. O número que os homens dariam seria 0. O número que os homens dariam para esta grandeza do projeto eterno de Deus na nossa vida, nessa dispensação, porque começou de forma pequena e humilde, e a nota que os homens dariam seria 0. Vamos fazer novamente a leitura inicial, outra vez, para ver o tamanho da grandeza e do projeto de Deus, o nosso Pai querido e amado. Olha só a leitura. Escute, igreja. Isaías 46, versículo 3 e 4. Escutem, igreja. Escutem todos os descendentes de Jacó que estão vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, ou idosos, velhos. Ele encerra assim: eu os criei e os carreguei, ou carregarei, e os ajudarei, olha só, e salvarei vocês. Salvarei vocês. Então aqui a gente vai ter que olhar para a manjedoura, porque Jesus ele veio de uma maneira humilde, simples, num lugar aonde ninguém gostaria que seu filho nascesse, ou gostaria de nascer em um estábulo, em um coxo de animais, com animais próximo, um lugar fétido, um lugar sem nenhum aparato para nascer uma criança. Pense sobre estas coisas. Sem um pano, sem uma água, sem produtos de higiene, porque a hospedaria, diz a Bíblia, em Belém estava lotada de pessoas poderosas que ostentavam o poder, e iria nascer o Salvador, Jesus. E ele nasceu em um lugar pequeno, apertado, humilde, que talvez os homens dariam hoje nota 0, número 0. E foi ali que Jesus nasceu. Foi ali que Deus veio ao nosso encontro. Foi ali que Deus apareceu, se manifestou em carne, com o propósito da salvação. Porque os versículos que nós lemos, a última palavra é: e salvarei vocês. E salvarei vocês. Escute. Presta atenção nisto, guarde esta palavra: e salvarei vocês. Isso está no futuro, para mim e para você hoje. Agora, para nós, isso está no futuro.
Pode ser num futuro bem breve. De repente pode ser hoje ainda, para alguns, ou para todos, se Jesus voltar. E eu salvarei vocês. Então aqui está o antagonismo. O Cristo na manjedoura, o próprio Deus em seu Filho, na manjedoura, um lugar que eu não preciso ficar descrevendo tanto, para não ficar repetitivo, mas ali, aos olhos humanos, uma coisa muito pequena, muito simples, muito humilde, muito sem nada, nota zero, e a gente olha para este mesmo Cristo, que virá um dia como um grande rei, e todo olho verá e toda língua confessará, ele é o Senhor, porque ele virá em grande glória, ele virá de um jeito que é o jeito que queriam que ele tivesse vindo a primeira vez. Mas ele veio a primeira vez do jeito que veio, para nos mostrar que é preciso descer para depois subir. Ser pequeno para depois ser grande. Aleluia. Aleluia. Que Deus grandioso é este. A obra da salvação é fantástica. Haveremos de ver com os nossos olhos algo grande, poderoso, estrondoso, no grande, diz a Bíblia, e terrível dia do Senhor, quando ele virá para buscar a sua igreja, o Deus grandioso que as pessoas não querem ver hoje. Um dia o verão, a grandeza e o poder maravilhoso, fantástico, tremendo deste Deus grandioso, que é o nosso Deus, que temos aí à nossa disposição o tempo todo hoje. Vinde a mim, diz a Escritura, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O grande Deus, o Deus grande, está nos chamando. Tiago disse, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. O Senhor está te chamando, meu querido, minha querida. O Senhor está chamando você que não teve um encontro com Ele ainda. Você que ainda não o aceitou, não se entregou a Ele. Ele está te chamando. E você que já o conhece, você que já tem a palavra, você que já tem uma cópia da Bíblia, você que já tem uma igreja que você congrega e vai lá nos cultos, o Senhor chama para uma comunhão maior. O Senhor chama para uma intimidade mais profunda. O Senhor chama para permanecer mais tempo com Ele. Aleluia, aleluia. Aliás, vivemos um tempo de pandemia, aonde somos obrigados a ficar em casa por uma exigência de uma peste, de uma praga, e ainda assim muitos não valorizam o reino de Deus, a palavra de Deus. Muitos ainda estão brincando com Deus. Muitos já estão achando que está tudo bem, já está conformado com 1.200 pessoas morrendo por dia. Com a cidade que eu moro, de São Paulo, bater recorde todos os dias de mortes. E as pessoas estão nem aí. E as pessoas já estão fazendo festas, assando carne, tocando música secular e dançando, se rebolando, descendo até o chão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que somos pessoas, gente, coisa pequena. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma definição nesse momento da mensagem. A grandeza não está no tamanho das coisas, nem nos números. Escute isto. A grandeza não está no tamanho das coisas, nem nos números, mas sim na grandeza da coisa. Olha, vou repetir, olha lá. A grandeza não está no tamanho das coisas, nem nos números, mas sim na grandeza da coisa. A grandeza está no Deus grandioso. A grandeza está no Deus grandioso. Isso resume toda a nossa reflexão e também toda a nossa vida. É o tema da nossa mensagem.
A grandeza está no Deus grandioso. Olha só, a cultura às vezes diz que o tamanho, o, o maior é melhor. Muitas vezes, pense nisto, muitas vezes um pequeno lugar é o melhor lugar. Veja que aqui contradiz o que muitas vezes a cultura ensina, né? Que o bom é o grande, que o maior é o melhor, né? Mas pense comigo, muitas vezes um pequeno lugar é o melhor lugar. Veja só, quantas pessoas que vivem ostentando conquistas, tudo que o dinheiro pode comprar, e terminam ou vivem em desgraça, sem paz, sem alegria. Até tem uma paz fugaz, passageira, momentos de paz. Não é uma paz perene, que permanece. Muitas vezes pessoas que vivem ostentando, com poder, que se acha todo-poderoso ou poderosa, que dá crédito a números, a coisas grandes, quando põe a cabeça no travesseiro, tem insônia, não dorme, não tem sossego, não tem paz. Por isso que Deus enviou Jesus, o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar a vocês. Quase sempre, os grandes números são os menos importantes. A Bíblia ensina que muitos são chamados, mas poucos se permitem ser escolhidos. Aliás, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu gosto desta afirmação que eu coloquei aqui. Muitos são chamados, mas poucos se permitem ser escolhidos. Porque, para mim ser um escolhido, eu preciso me disciplinar, eu preciso querer ser um escolhido, eu preciso me colocar nesta fila, nesta posição de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou à sua disposição, meu coração está aberto para o Senhor, eu tenho validado a tua palavra, eu tenho andado em temor e reverência, eu tenho honrado ao Senhor e eu quero permanecer nesta fidelidade. Como que alguém que age assim, de todo o coração, com franqueza, com transparência, não vai se tornar um escolhido ou escolhida de Deus? Jesus disse: são muitos que vão pelo caminho largo, o caminho da perdição, mas são poucos que vão pelo caminho apertado, o caminho da salvação. Olha aí, nem sempre é os números, nem sempre é o tamanho, o tanto, né? São aqueles que ficam num lugar mais apertado, de compromisso, de disciplina, que não está vivendo uma vida regalada conforme o sistema imposto, goela abaixo pelo diabo na vida das pessoas. As pessoas não têm tempo para Deus. As pessoas só querem festa, passeio, recreação. As pessoas só validam e valorizam os eletrônicos dos dias atuais, a tecnologia. A maioria das pessoas não tem tempo para Deus, nem para cultuar a Deus. Não tem reverência para ouvir um culto, participar de um culto na íntegra por 1 hora e meia. Porque tem um bicho que fica futucando ela, fica mexendo com ela, para que ela vá para os eletrônicos, para que ela coloque os olhos nas coisas, no sistema deste mundo, porque diz a Bíblia que o pecado nos assedeia, nos chama, nos convida como um comichão, uma coisa que inquieta os ouvidos, que dá uma coceira no ser humano, para não ter tempo para Deus, para não ler a tua palavra, para não orar, para não ter comunhão com os irmãos, para não cultuar ao Senhor, para não ter reverência e temor à palavra é de Deus. Então Jesus disse: são muitos que vão
pelo caminho largo, o caminho da perdição, do achômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo. Meu coração quer isso, minha carne quer aquilo. Eu vou atrás disso, eu vou buscar aquilo. E passa por cima, atropela, larga Deus de lado, pede licença para Deus e vai, e faz, e continua. E não para, não para, não para. Mas são poucos que vão pelo caminho apertado, o caminho da salvação, da disciplina, do comprometimento, da reverência, do temor, da obediência. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Entenda. Entenda que nem sempre são os números, nem sempre é a quantidade, nem sempre é o tamanho. Se Deus não tiver no prazer, não tem prazer. Se Deus não tiver no trabalho, dando saúde, abrindo portas, não tem salário. Se Deus não cuidar de mim e de você, somos nada. Eu tenho dito, eu tenho vivido estes tempos, usando álcool em gel, usando a máscara, tomando banho quando chego em casa, todas as vezes, deixando a roupa do lado de fora, sapato, jogando uma água nos pneus do carro. Eu tenho tido todo o cuidado, não tenho andado por aí, tenho ficado em casa com a minha esposa, me cuidando, me protegendo, só vou ao médico quando precisa, com toda a restrição e cuidado, ao mercado com todo o cuidado e atenção, né? Mas eu tenho dito uma coisa, podemos ter todo o cuidado do mundo, e que devemos ter, não é para deixar de ter, mas se Deus não guardar a gente, se Deus, Ele não livrar a nossa casa, eu tenho orado a Deus, Deus me livra desta peste e desta praga, livra a minha casa, Senhor, deste mal, porque está escrito que nenhum mal chegará à nossa casa, que nenhum vento impetuoso, nenhuma praga, nenhuma peste vai nos visitar, Senhor. Eu tenho orado a Deus, eu tenho clamado a Deus, eu não estou de braços cruzados, mas eu tenho profetizado e declarado a palavra de Deus, depois de remar com o meu remo, depois de fazer a minha parte, em primeiro lugar está Deus. Se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar você e a sua família, meu irmão, minha irmã, você ouvinte, amigo, companheiro, você, então, se Deus não guardar, em vão será toda a nossa estratégia, todos os medicamentos, porque precisamos que Deus abençoe até os medicamentos para que Ele faça o efeito curativo na nossa vida. O pouco com Deus é muito, e o muito com Deus é nada. Seja grato a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você tem, por sua família, né? Se você tem um Fusquinha, o teu vizinho tem uma BMW, você pode ser feliz como ele no seu Fusquinha, na sua bicicleta. É dependendo dos olhos, de maneira que você olha, de maneira que você vê, da maneira que você vive, e o Deus que nós servimos. Este conhecimento e a prática dele mantém nossa estima sempre alta. Pense nisso. Olha, eu sou uma pessoa decepcionada com tantas coisas no meu entorno, na vida, na política, no governo, em tudo quanto é lugar. Nós somos decepcionados e eu não sou diferente, mas eu sou feliz e abençoado. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Todo o conhecimento que nós estamos recebendo nesta manhã e recebemos sempre pela palavra, e a prática deste conhecimento mantém nossa estima sempre alta. É isso que mantém a nossa estima alta. Não precisamos de coisas grandes, nem de números altos para delatar as pupilas dos nossos olhos. Não precisamos de coisas grandes, nem de números altos para delatar a pupila dos nossos olhos. O que faz nossos olhos se arregalarem é a grandeza do Deus grandioso. É impossível terminar esta reflexão sem ler pela terceira vez na mesma mensagem o mesmo texto da Escritura de Isaías 46, 3 e 4, que diz assim: escuta, igreja, escutem, todos os descendentes de Jacó que estão vivos, eu e você, desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês, quando tiverem cabelos brancos ou idosos velhos, eu vos criei e os carregarei e os ajudarei
e salvarei vocês. Pai, Pai querido, Pai amoroso, Deus altaneiro, Pai, podemos lembrar como fomos gerados. É maravilhoso, Senhor, saber que estavas lá, que tens nos carregado desde o dia que nós nascemos, que sempre cuidou e cuida e cuidará de nós, inclusive na velhice. E como é confortante, Senhor, saber que nos tem preparado uma eternidade na sua casa, na sua casa. Pai, reconhecemos o nosso tamanho, que é pequeno, a nossa pequenez, mas sentimos fortes, seguros e protegidos, confortados e esperançosos. Obrigado, Deus, por nos permitir estar perto, junto do Senhor, se quisermos, é claro. Obrigado pelo livre-arbítrio. Eu escolho, Senhor, eu, Edson Torquato, escolho estar em teus braços. Deus grandioso, eu oro para que todos que tenham notícias do Senhor tenham a mesma decisão. Amém. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Se você gostou, então curta, compartilha e comenta. Acione o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Obrigado e até a próxima!